Celulares roubados no Brasil vão parar na China. Isso mesmo. Fui dar uma checada no buscar do celular e lá eu percebo que ele estava na China. Esse é o Adrian Santos, de 30 anos, que teve o celular furtado no metrô lotado de São Paulo. Roubos e furtos de celulares são uma epidemia no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Mas como e por que os aparelhos estão indo parar do outro lado do mundo? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Evandro Almeida Júnior, que produziu um vídeo a respeito desse assunto. Roubos e furtos de celulares são um grande problema no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2024 o país registrou quase 375 mil roubos e mais de 476 mil furtos de telefones móveis. São números altos, ainda que sejam os menores desde 2018, segundo dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no último mês de julho. O estado que mais registra roubos de celulares para cada 100 mil habitantes é o Amazonas, seguido por Amapá, Rondônia, Pará e Distrito Federal. Nos furtos, a liderança é do Distrito Federal, com Amapá, São Paulo, Rondônia e Pará fechando as 5 primeiras posições. Na cidade de São Paulo, 500 celulares são roubados todos os dias, o que gera uma média de um roubo a cada 3 minutos. E a receptação ocorre na região central, mas os aparelhos roubados na cidade vão parar, em sua maioria, vejam só, no Senegal. Devido a tudo isso que eu falei aqui, Evandro, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: como ocorre a maioria dos roubos no Brasil? Bom, se a gente falar especificamente de São Paulo, por exemplo, tem diversas maneiras. Uma delas é a gangue do quebra-vidro. A galera que vê os motoristas parados no trânsito, colocam um pedaço de cano debaixo da blusa e estouram o vidro, assustando o motorista e roubando o celular. Esse é um dos modelos, por exemplo, muito típico da cidade de São Paulo. Mas outros que assustam também em todo o Brasil é o formato de roubo qualificado, a mão armada, né? Quando você tá ali esperando na entrada do seu prédio e de repente vê um motoboy disfarçado de entregador e te assalta, ou alguém passando de bicicleta também armado e pode te roubar andando na rua ou no restaurante. São diversas formas que complementam esse tipo de roubo, né? Que acontece com muita frequência, infelizmente, no nosso país. E também tem um furto, né? Que você tá ali às vezes um pouco desavisado, desatento, passa alguém e leva, né? Como a gente costuma falar no Brasil, na mão grande. Ou você tá dentro de um metrô, de um ônibus lotado e alguém passa a mão no seu bolso, abre sua mochila e pega. Também são formas bem comuns de roubo no Brasil, infelizmente. E existe algum trabalho de prevenção contra esse tipo de crime, Evandro? Sim, existem. Inclusive, o próprio governo federal lançou um aplicativo chamado Celular Seguro, em que você conecta, né, o e-mail, que é como se fosse o RG do seu celular, nesse aplicativo, e esse aplicativo ele tem um telefone de segurança, que normalmente as pessoas colocam de uma pessoa muito próxima, né, como o marido, a esposa, o filho, por exemplo. Caso esse celular seja furtado, por meio desse outro número, você consegue fazer um bloqueio total do celular, inibindo aí a ação dos bandidos que pegam esse celular e fazem o que querem com ele depois, né? Inclusive tem operações da polícia militar de todos os estados do Brasil em que eles conseguem recuperar esses celulares roubados e eles conseguem devolver depois para os donos, quando eles fazem apreensões ou prendem alguns bandidos e encontram celulares furtados com eles. Nesse quesito, é importante ressaltar que é muito relevante que quando a pessoa é roubada, ela fazer o boletim de ocorrência na delegacia. E com esse boletim de ocorrência apresentar o e-mail do celular também. Porque quando o celular é apreendido de alguma forma pela polícia, ele pode retornar para você e a polícia só tem certeza de que aquele celular pertence a você pelo e-mail que você registrou pelo boletim de ocorrência. Então é importante, né? Então temos essas duas ferramentas mais comuns no âmbito governamental. No setor privado, a gente tem um setor de seguros, que eram empresas de seguro que seguram casas, motos, carros, por exemplo, e que encontraram aí um nicho de poder segmentar para celular, que não só funciona como um seguro para quebra ou algum defeito, mas também para furto ou roubos, no qual você também com boletim de ocorrência consegue pegar um celular de novo ou um valor parcial do que ele representa. Agora, partindo para a questão dos celulares que vão parar do outro lado do mundo, mais especificamente na China, ouçam só o que diz o Adrian Santos, que foi vítima de um furto no metrô de São Paulo.
Então, no dia 25 de julho, eu fui furtado enquanto tentava embarcar num trem, horário de pico, superlotado. Alguém meteu a mão no meu bolso, pegou meu celular e, enfim, aconteceu. Obviamente que logo fiz de tudo para bloquear o aparelho, fazer o boletim de ocorrência, acionar seguro, enfim, todos esses trâmites burocráticos. Dias depois, semanas depois, eu compro um aparelho novo, da mesma marca, inclusive, e aí reativo a minha linha e recebo mensagens em inglês informando que eu precisaria cumprir um passo a passo deles para desbloquear o meu telefone à distância, o meu telefone roubado. Aí eu entro no sistema de localização do celular e lá eu percebo que o meu celular está na China. Antes disso, no dia que eu fui roubado, inclusive, eu fiz uma busca também pelo aparelho. Ele já estava, a busca dava que ele estava em alguma daquelas lojas de eletrônicos que ficam ali na região central de São Paulo, perto da Estação da Luz. Aí, semanas depois, cerca de 2 semanas depois, eu recebo essa mensagem em inglês, se passando pelo fabricante, se passando pela Apple, que é o fabricante do meu aparelho, dizendo que eu precisaria cumprir esse passo a passo para desbloquear o aparelho, para que meus dados que estavam expostos não fossem usados por pessoas, por terceiros, enfim. Obviamente eu não acreditei, fui dar uma checada no buscar do celular, e lá eu percebo que ele estava na China, na região de Hong Kong. Dias depois eles continuaram mandando, semanas depois, continuaram mandando mais mensagens, novas mensagens, se passando pelo fabricante e, obviamente, eu não acreditando em nenhuma dessas ocasiões. Não cumpri os requisitos que eles fazem, nem cheguei a respondê-los, mas é isso, os celulares simplesmente estão indo para a China. Evandro, agora como ou por que o celular do Adrian e de outras vítimas vão parar ou estão indo parar tão longe do Brasil? Isso é um desafio para a própria Polícia Federal brasileira, né? Mas vamos falar da questão de que esses celulares vão primeiro para a África, né? Para o continente africano, em especial o Senegal. Há uma migração gigantesca de senegaleses no centro de São Paulo, muitos trabalham com comércio e alguns com setor de eletrônico. A Polícia Federal investiga se esse grupo de senegaleses que fazem, né, atividades ilícitas no centro de São Paulo podem ter relação com essa enxurrada de celulares brasileiros que chegam na África. E por que eles vão para o exterior, os celulares roubados do Brasil? Porque ele consegue ser bloqueado, como eu falei no início, por aplicativos, inclusive do próprio celular. No entanto, são aplicativos que funcionam dentro do Brasil. A partir do momento que ele sai do Brasil, já é outra legislação. Então, o celular ele pode ser considerado desbloqueado e pode ser usado por outras pessoas, né? Então, eles migram primeiro para o continente africano, chegam lá de containers. Diversas operações da Polícia Federal ao longo desse ano descobriram essa chegada de celulares via containers no Senegal, mas também surgiu um outro fator que foi o que trouxe curiosidade de fazer a reportagem, né? Que foi celulares indo parar na Ásia, mas no extremo asiático, como na China e até mesmo em Hong Kong. Como os celulares vão parar lá, é uma incógnita, inclusive, para a própria polícia. Seria como se fosse um tráfico mesmo de celulares, porque a China é um fabricante de celulares, né? Então, eles conseguem desovar, entre aspas, os celulares de forma mais rápida. Então, é curioso imaginar que um celular que foi roubado no centro de São Paulo, dentro de um metrô, 2 semanas depois vai parar próximo a Hong Kong. É algo curioso, mas que o Arthur Igreja, que foi com quem eu conversei na minha reportagem, soube explicar de forma bem detalhada e bem simples para nós também. Vamos escutar ele. Nós temos algumas hipóteses do porquê isso acontece. E a primeira delas tem tudo a ver com cadeias produtivas. A China domina várias delas, principalmente não só com as fábricas propriamente ditas de smartphones, mas também em relação à reciclagem dos metais raros que estão dentro dos smartphones. E aqui eu estou falando desde ouro até uma série de outros. Isso acontece em grandes fábricas, ou seja, processos industriais estabelecidos e também várias redes informais. Esses metais, quando obtidos, eles podem voltar para a cadeia produtiva, mais uma vez, de forma oficial ou clandestina, para a produção de smartphones ou de outros eletrônicos. Além disso, a China tem uma ampla dominância global na produção de baterias, então não por acaso por isso que tantos eletrônicos, carros elétricos e outros dispositivos são lá produzidos com um preço muito mais competitivo. Então, é como se fosse o seguinte, um elemento que saiu de lá
ele volta para lá e é reincorporado na cadeia. Uma segunda possibilidade é aquilo que se chama de spoofing, ou seja, usar elementos eletrônicos, software, majoritariamente para enganar o GPS, para enganar os sistemas operacionais e os aplicativos que fazem a proteção. E por que a China poderia ser um destino escolhido? Justamente por uma menor integração tecnológica. A China, quando o assunto é internet, software, ela funciona praticamente apartada do resto do mundo. Ou seja, os criminosos eles poderiam enganar os sistemas operacionais dizendo que um determinado aparelho está supostamente na China, e a partir daí é como se ele entrasse em uma zona do ponto de vista de cibersegurança e software, numa zona que o radar não pega mais. Então essa também é uma segunda possibilidade. E sim, tem vários softwares que não funcionam lá justamente por essa barreira. A China, nos últimos anos, até por restrições impostas por países como os Estados Unidos, a China avançou no desenvolvimento de sistemas operacionais próprios. Então, os fabricantes chineses, eles não têm acesso, por exemplo, ao caso do Android, como é o que aconteceu com a Huawei, e ela teve que desenvolver o seu próprio sistema operacional. Então, justamente por essas questões geopolíticas e tecnológicas, tudo isso fica mais complicado. Sem contar um fator que quando um aparelho ele é habilitado em outro território, muitas vezes as próprias lojas de aplicativos eles acabam tendo um funcionamento completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, mesmo que uma pessoa esteja no Brasil e ela está usando a Store da Apple, a loja de aplicativos, uma série de aplicativos não funcionam mais, não são mais operacionais. Então, existe isso também dentro dos próprios sistemas operacionais. Ou seja, somando todas essas hipóteses, é por isso que muitas vezes acontece essa falta de segurança e uma rastreabilidade que é prejudicada. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Evandro Almeida Júnior pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.